Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a ideologia política da independência. Nós teremos como bibliografia para o programa de hoje o livro com o mesmo nome, de Manuel Rodrigues Ferreira. O que nos levou a escolher esse tema para o nosso programa de hoje? Uma vez que o nosso programa A República tem por objetivo, estudar autores e obras que ajudaram a construir ou a destruir a cultura ocidental cristã. O autor que nós escolhemos hoje, e escolhemos exatamente por conta disso, é um dos raríssimos historiadores no Brasil que tem, juntamente com seu irmão Tito Livre Ferreira, uma obra de proa. Esses homens analisaram mais de 150 mil documentos. Portanto, o que nós vamos falar hoje é resultado desta pesquisa empreendida por eles na década de 1940. Né? Essas pesquisas começaram a ser encetadas na década de 40. E foram figuras muito importantes dentro do cenário cultural brasileiro. Portanto, já naquela altura, na década de 40, de 50, eles já alertavam para o problema e o perigo que pairava não só sobre o Brasil, bem como sobre a cultura brasileira. Hoje, o Brasil atravessa um momento gravíssimo. E para a gente que estuda história, esse momento atual, ele é quase que um moto contínuo, é um tipo de padrão que nós encontramos ao longo de toda a história da República. Está, evidentemente, desenhado no ar uma mudança de regime, inquestionavelmente, e essa mudança será para o bem ou para o mal. Né? Agora, que existe o país tem um vazio de poder, tem um vazio de lideranças, e este vazio de poder e o vazio de lideranças é uma situação que não vai durar muito tempo. E essa situação, nós encontramos ela ao longo de toda a trajetória da República. E todas as vezes em que aconteceu algo semelhante, a República se reformatou, e todas as vezes ao longo desses mais de 150 anos da República em que ela se reformatou, a reformatação para o Brasil e para o povo foi a pior possível. Ou seja, todas as vezes que a República se reinventa, ela se reinventa para pior. Por quê? Por uma questão, de certa forma, simples de ser explicada, mas ao mesmo tempo extremamente complexo. O Brasil tem uma crença, acostumou a ter uma crença irracional
na política, né? Nas boas intenções. O que nós assistimos como processo contínuo ao longo da República? Desde que a República foi instaurada, existe foi sendo implementado aos poucos, em doses homeopáticas, uma república sindicalista e intervencionista e estatizante. O marco desse sindicalismo intervencionista foi com Getúlio Vargas na década de 30. Esse trem nasceu na década de 30. Mas antes disso já havia começado o estatismo e o intervencionismo estatal. Com Vargas e de lá para cá, a coisa adensou-se primorosamente, e o Fernando Henrique Cardoso e o lulopetismo levaram isso ao limite do que poderia ter sido levado. E hoje o Brasil tem simplesmente a maior crise da história da República, e que esses políticos criminosos estão maquiando e escondendo o tamanho da crise, porque ela é monumental. Você, ouvinte que está me ouvindo, se você acha que a solução do Brasil, que o Brasil se resolve em menos de 50 anos, você está redondamente enganado. Para nós termos uma pequena ideia, o caso da Petrobras, dito por gente de dentro da Petrobras, gente séria, não são essas politicagens baratas que o governo brasileiro faz, esse governo criminoso. A Petrobras não se recupera em menos de 40 anos. Para nós termos uma ideia do problema, né? Então, o Brasil nunca teve um sistema capitalista. O Brasil nunca teve indústria cultural verdadeira. Tudo passa pela estrutura do Estado. Ora, e por que tudo passa pela estrutura do Estado? O que nós estamos vendo com a Lava Jato? Nós estamos vendo uma situação curiosa, né? Existe um Estado que é um monstro estatal, que vampiriza o país desde que a República foi fundada. Por outro lado, o Brasil não tem nenhuma tradição de conservadorismo, ou só poderia ser chamado de tradição conservadora, o conservadorismo no sentido daquele que quer conservar os seus privilégios e as suas mendacidades. Exceto isso, não há tradição conservadora, nunca houve nesse país. Isso é uma aberração falar uma coisa dessa. Existem uns ideólogos politiqueiros, criminosos, comunistas, que comandam a indústria cultural e a mentalidade brasileira, desde que a República foi colocada. Nós temos um país que está aos escombros, né? E nós temos uma relação promíscua entre o governo estatal e os empresários. Por quê? Porque os empresários, o governo é estatal, o Estado é dono de tudo. O Estado é dono da cultura, o Estado é dono da família, o Estado é dono das escolas, o Estado é dono de tudo, o Estado é dono de tecnologia, de tudo. Tudo que nós pensarmos no Brasil, o Brasil não tem capitalismo. Não tem. Esse regime nunca existiu neste país. Nunca. E eles mentem que há capitalismo no Brasil. Não há. O que existe é um sistema estatal econômico. O Brasil é controlado por mão de ferro pelo Estado brasileiro, né? Então nós temos um sistema de compadrio, um sistema de quadrilha montado na República e antes dela, e nós vamos falar disso hoje, onde estabeleceu-se uma relação promíscua entre o governo e uma elite,
empresários ou não, né? Um governo e uma elite, e essa elite participa de determinadas regalias, de determinadas benesses absolutamente bilionárias que o Estado lhe oferece para que ela fique quietinha, bem quietinha, e o apoie em troca de propinas. Quando nós paramos para verificar o que a Lava Jato está desvendando, a Lava Jato simplesmente está desvendando meramente esse esquema só, porque quando você pega um banco estatal como o BNDES, em que a população brasileira paga impostos acachapantes, esse dinheiro é desviado para empresas específicas que o Estado escolhe a dedo, para financiar e para fornecer subsídios. Se nós pararmos para pensar que o Brasil só tem, no máximo, 10 empresas na área de construção civil, nós temos uma ideia do tamanho do problema, né? E é curioso ao mesmo tempo, porque vejam, inclusive, argumentos do Gilmar Mendes e de outros ministros, de outros juízes do STF. Eles falam que a Odebrecht, por exemplo, não pode quebrar, porque se ela quebrar, o Brasil quebra. Mas desde quando a Odebrecht é o Brasil? Quem foi que falou que a Odebrecht é o Brasil? Essa frase tem que ser entendida no sentido real dela. Não é? No sentido real. O que quebra? Qual é o nível do compadrio que quebra? E o que acontece se quebrar? Porque não faz o menor sentido. Os Estados Unidos, outros países do mundo já quebraram grandes empresas e os países não quebraram porque a empresa quebrou. Mas no Brasil, o Brasil quebra se essas empresas quebrarem. Bom, se isso for verdade, realmente nós estamos diante de um caso e de uma teratologia econômica formidável, né? Então, essas empresas recebem benesses bilionários, praticamente todo o sistema brasileiro é intervencionista, é o Estado que regula a economia de uma forma direta ou indireta. Tudo tem a mão do governo. O governo cria todo e qualquer tipo de incentivo, de maracutaia, de safadeza para empresários corruptos comprarem vantagens no mercado oficial, roubando dinheiro dos impostos da população, e em troca os empresários corruptos vão mantendo um sistema de corrupção dentro do Estado. Isso é a Lava Jato. Ora, por que o Brasil tornou-se esse monstro? Por uma razão muito simples. Vejam, se o Brasil tornou-se este monstro estatal, é porque ele não era. Não é? É muito simples. Uma pessoa só torna-se alguma coisa que ela nunca foi. Então, se o Brasil hoje é um monstro estatal, isso significa que a coroa portuguesa nunca foi. E tampouco o Império. Mas o problema começou no Império. Vamos ver como. Então, por que o país se torna um monstro estatal? Para além do objetivo e do programa que eles cumprem, que é o programa maçônico, desde o século XIX, que não nos cabe nesse programa avaliar esse assunto agora. Então, para além desse projeto da maçonaria, nós temos, quanto mais forte um Estado, o Estado tem muitas vantagens, né? Ele pode vender coisas, ele pode impor-se, de modo que, quanto mais banco tiver, quanto mais estatais tiverem, quanto mais empresas subsidiadas tiverem, quanto mais coisa tiver, funcionário público com 13º, 14º, regalia daqui, regalia dali. O Brasil tem 19 mil sindicatos. Aí nós poderíamos pensar, mas qual é a indústria brasileira para ter 19 mil sindicatos? Qual é a escola brasileira? Qual é o nível da escolaridade brasileira? Qual é o nível da saúde brasileira? É tudo péssimo. O que justifica 19 mil sindicatos?
É preciso entender de onde que surgiu a ideia do sindicalismo, não é? E o que significa essa quantidade de sindicatos dentro do país, que é ao contrário do que a população pensa, não é nada do que a população acha, né? Então, o país tem bancos, dinheiro, oferecendo empréstimo subsidiado, muitíssimo abaixo do preço de mercado. E evidentemente que, se ele dá uma coisa, ele quer alguma coisa em troca. Esse é o esquema que foi criado na República. Então, o momento que o Brasil vive é muito sério. E esse momento, repito, é um momento de crise institucional, né, e de crise representativa. Todas as vezes que o Brasil passou por essa situação, a República se refez. E ela está se refazendo. E o que está já desenhado no horizonte do Brasil é a pior coisa que uma criatura poderia pensar. Né? Então vamos lá. Então lembrem bem disto que eu estou frisando, e eu vou frisar pela terceira vez para isso ficar gravado na cabeça de vocês. Essa crise no Brasil foi fabricada porque eles sabiam exatamente aonde eles queriam chegar. Além da crise que eles fabricaram, porque era intencional a fabricação dela, existe outras duas situações, que é o seguinte: nós estamos diante de uma vacância de representatividade. Não há nenhum político sério dentro do país. Nenhum. Há uma total desmoralização do estamento político como um todo. E quando o povo pensa que um deles é alguém que o povo pode depositar confiança, acaba saindo um tiro pela culatra, mostrando que aquele indivíduo, na verdade, ele não defende os interesses da população. Ele defende interesses corporativos, específicos, e quando ele atende o clamor do povo, não é porque ele olha pelo povo, é porque existe o hábito brasileiro de dar uma na cruz e uma na caldeirinha. E com isso eles vão passando a falsíssima impressão, né, de que estão a favor da população. Portanto, nós temos uma crise representativa, né, uma crise de valor, uma crise moral, e nós temos uma crise institucional. Né? Estas duas situações, quando nós estudamos a história da República, todas as vezes em que esses dois problemas, portanto, o vazio de poder e o vazio de liderança, todas as vezes no Brasil em que fez essa polaridade, o Brasil muda de regime. E nós estamos exatamente nesse ponto. E é curioso, porque os movimentos civis estão cegos e alucinados, não conseguem entender o cenário. As lideranças dos movimentos civis também parecem que não estão preocupadas em entender o cenário.
E quando dizem que entendem, as pessoas querem soluções rápidas. Se não é esse político, então é o outro político. O indivíduo não consegue entender que o problema é estrutural. O indivíduo não consegue entender que a saída para o Brasil não será encontrada e nem pode ser pensada para resolver problema político agora de eleição de 2018. O problema do Brasil é muito grave. Mas é grave mesmo. Porque a estrutura republicana hoje, ela entrou em colapso. E o que esses ratos políticos estão fazendo é simplesmente dar uma injeção de testosterona na República para que ela aguente mais um tiquinho. Daqui a 20 anos, ela torna a entrar em colapso, se ela durar isso tudo. Mas o fato é que o Brasil teve 7 constituições desde a primeira Constituição do Império. Isso significa que, mais ou menos de 30 em 30 anos, esse país altera a Constituição. Qual é o país que consegue sobreviver com uma coisa dessa? E é absolutamente inexplicável o fato do Brasil ser um país riquíssimo, e, entretanto, apesar de toda essa riqueza, ele continuar eternamente dependente dos mesmos grupos de oligarcas e de populistas que controlam o país. As pessoas não estão sendo capazes de entender que o Brasil não sai do buraco porque falta uma classe intelectual pensante, verdadeiramente pensante, que possa trazer luz aos temas de forma honesta para clarear a população e para defender linha ideológica específica. É absolutamente impressionante, por exemplo, quando nós vemos oficiais das Forças Armadas, como outro dia deu uma declaração, o general Vilas Boas, dizendo que o Brasil não tem querelas políticas, que as Forças Armadas estão acima disso. A presunção brasileira, assim como a classe política brasileira não tem ideologia específica, não tem direita nem esquerda, tudo pode, a agenda é a mesma. Não, a agenda não é a mesma. A agenda do narcotráfico não é a mesma agenda de uma pessoa normal. A agenda da prostituição internacional não é a mesma agenda de uma pessoa ética. A agenda do assassinato de crianças não é a mesma agenda de uma pessoa ética. A agenda de roubar os cofres da nação não é a mesma agenda de uma pessoa ética. Como é que não existe diferença ideológica de pensamento? Mas é claro que ele existe. E o curioso é isso, é a gente ter que ouvir um indivíduo das Forças Armadas brasileiras falar tal coisa. Como se a instituição em si estivesse acima das divisões e das ideologias. Bom, se de fato ela está acima, no mínimo que ela deveria ter era uma noção da realidade. Porque Deus está, por exemplo, acima de toda a humanidade. Mas Deus certamente percebe a existência do bem e do mal. Agora, quando uma instituição diz-se acima da população e não enxerga e não discerne o bem e o mal, tem algum problema com a pessoa ou com a instituição. E a classe política brasileira funciona da mesma forma. Mas o que é isso? Este é exatamente o discurso suprapartidário, supraideológico, kantiano, que foi criado pela República. Essa é a questão. Portanto,
essa alienação, como se o Brasil fosse um país tão importante, tão sério, tão correto, tão espiritualizado, que ele está acima das divergências ideológicas. Bom, a história do Brasil não mostra isso. O Brasil é o 10º país mais violento do mundo. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. O Brasil tem um sistema estatizante, preste atenção a isso, o Brasil tem um sistema estatizante pior do que a China, que é comunista. E o Brasil não é comunista? Ninguém sabe disso. A China comunista tem mais liberdade de mercado do que o Brasil. E essa gente tem simplesmente a pachorra, o despautério, o cinismo, porque são criminosos, de falar que eles estão acima de divergências. Claro que eles estão. Porque a partir do momento que eles permitirem a existência da divergência, alguém há de se lhe botar o dedo na fuça desses senhores, não é? E provar a sua grandíssima mentira. Então, o Brasil vem pagando um pedágio ideológico, maçônico, muito grande. Se o Brasil quiser realmente refundar-se, e ele terá que fazer isso, para o bem ou para o mal. E ao que tudo indica, ele vai para o mal. Se o Brasil quiser refundar-se, ele não tem somente que rever a República. Ele tem que voltar ao Império. E eu vou explicar por quê. O problema político que nós enfrentamos hoje, o problema político, o problema econômico, o problema institucional, ele não foi construído na República. Então vamos aqui começar a fazer alguma justiça aos bois. Ele não foi construído na República, ele foi construído no Império. De que modo? A designação que Dom Pedro I, José Bonifácio de Andrade e Silva, uma designação infamante e à revelia da documentação portuguesa. A chamada independência do Brasil foi uma fraude. Essa independência foi calcada, o argumento dela foi calcada no fato de que o Brasil era uma colônia de Portugal. Vamos aos fatos. Durante as lutas da independência, termo este criado por Zé Bonifácio, até 1822 não havia a denominação de colônia dada ao Brasil enquanto ele fez parte integrante da monarquia portuguesa. Portanto, de 1500 a 1822, essa palavra nunca existiu em nenhum vocabulário. Aliás, ela não existe nem em dicionário. O primeiro dicionário que aponta essa palavra é o dicionário do padre Rafael Blutot, no século XVIII. E ele aponta essa palavra não como indicando um sistema político-administrativo, que quando você fala assim, o Brasil foi colônia de Portugal. Bom, o Brasil só pode ter sido colônia de Portugal se nós pensarmos isso como um sistema político-administrativo, de inferioridade jurídica. Não é? O Brasil, sob essa perspectiva, nunca existiu isso, não. Às vezes em que a palavra colônia apareceu ao longo desses 300 e tantos anos, né, as raríssimas vezes em que ela apareceu, ela designava sistema de lavrar a terra. Portanto, era um agricultor. Agora, qual era o nome, qual era a designação jurídica dada ao Brasil ao longo desses 322 anos? O Brasil foi chamado de Terra de Santa Cruz, Província de Santa Cruz, Estado do Brasil, Reino do Brasil e corria simultaneamente com essas terminologias América Portuguesa. O vocábulo colônia nunca existiu até 1822.
E, curiosamente, ele aparece com toda a força conceitual, aqui num sentido jurídico, político, administrativo, durante as lutas da independência, cujo termo é cunhado também por Zé Bonifácio e Dom Pedro. E, posteriormente, isso foi transposto para os manuais da história, né? Então, vamos verificar aqui alguma situação. Como é que funcionavam as vilas e as cidades? Olha, no século XVIII, as pessoas, quando escreviam sobre o estado do Brasil, deram a algumas vilas e cidades a denominação colônia. Então, em que momento aparece a palavra colônia? No século XVIII. Em que circunstância? Esses documentos oficiais, que são raríssimos, não aparece a designação colônia dada à vila e à cidade. A designação colônia que aparece dada aos documentos é quando essas vilas e essas cidades eram centros agrícolas importantíssimos. Porque nós hemos de lembrar que a monarquia portuguesa procurava desenvolver ao máximo a agricultura no Brasil. Vamos lembrar que a agricultura envolvia alta tecnologia naquela época, ao contrário do que hoje você possa pensar. Como, por exemplo, os engenhos de cana-de-açúcar. O engenho de cana-de-açúcar foi um feito industrial monumental. Monumental. Né? Então, até o século XVIII, primeiro, nenhum documento oficial chama o Brasil de colônia. Ele é Terra de Santa Cruz, Província de Santa Cruz, Estado do Brasil, Reino do Brasil e América Portuguesa. Rafael Blutot é que coloca a palavra colônia pela primeira vez. O dicionário do padre Rafael Blutot está disponível online, é um catatal imenso, pode ser baixado no site da USP. E lá vocês vão encontrar a palavra colônia, pela primeira vez. Portanto, veja bem, quando uma palavra não existe o significado dela. Como é que os historiadores vão inventar que existe um significado, quando aquela palavra nem existia a nível documental? Qual é a explicação para isso? Nada, exceto a farsa. Então, essa denominação colônia, que era dado às vilas e às cidades, quando aparecia nos documentos, portanto, imagina você pegar a cidade de Franca, por exemplo, no interior de São Paulo, que tem uma belíssima produção de cafés ou de plantação de cana. Então, a colônia de Franca, então, era assim que aparecia. Então, esta localidade era uma localidade, muito pelo contrário, isso era um título honroso, não era um título pejorativo, significava que aquela cidade era uma cidade importantíssima dentro da produção agrícola do país. Muito bem. Portanto, nós não temos, repito, documento em que o termo linkando o Brasil com colônia, como colônia significando um sistema político-administrativo, isso não existe até 1822. E eu gostaria de conhecer o documento, se alguém de fato tiver ele. Se não existe a designação político-administrativa, de onde que Dom Pedro I saca isso? Juntamente com Zé Bonifácio. Eles inventam. Então, quem inventa que o Brasil foi colônia foi exatamente o filho do rei de Portugal, Dom Pedro. O futuro rei, o futuro imperador do país. Baseado em quê? Na maçonaria e nos ideais liberais da maçonaria. Ora, a maçonaria é uma sociedade secreta que surge em 1717, na Inglaterra, e ela reunia corporações, são os grêmios, as guildas, né,
de um baixo clero e de uma baixa nobreza que não entrava na área política administrativa, mas exercia comércio. É preciso entender isso. Essa gente era muito rica, não era pobre não tinha nenhum pobretão aqui, né? Então, o que está acontecendo aqui para nós entendermos o cenário do Império? Esses indivíduos, essas corporações, eles se auxiliavam e eles mantinham os seus segredos em ofício. Então, por que primeiro, aquilo tornou-se um segredo? Porque eles conspiravam diuturnamente contra as monarquias. Quem que conspirava? Essas pessoas que faziam parte da nobreza, da baixa nobreza, do baixo clero e de um grupo de mercadores, de burgueses, todos eles ricos. Tinha gente pobre? Evidentemente que tinha. Mas qual era o problema? Repito, eles não participavam da estrutura política administrativa. Uma coisa que é preciso entender em relação à coroa de Portugal. A administração da coroa portuguesa, desde o início da nacionalidade portuguesa, portanto, desde Dom Afonso Henriques, portanto, desde o século XII. Como é que funcionava a administração de Portugal? Da seguinte forma: o rei português nunca administrou, né? O rei fazia as leis. A administração de Portugal, portanto, a gestão do país nunca ficou a encargo do rei. Quem gestava o país, quem administrava o país, era a nobreza civil e militar, tá? E a nobreza eclesiástica. Pronto. Portanto, a administração, a regência da coroa portuguesa era dividida em 3 partes: o rei, a nobreza e o clero. O clero tinha o alto clero e o baixo clero. O alto clero, que é o clero secular, né, é o clero que cuidava diretamente da administração real. Para nós termos uma ideia, por exemplo, que muito pouca gente sabe, os jesuítas, que é uma companhia que praticamente foi criada por Dom João III, com dinheiro português, né? Assim como o Conselho de Trento, os jesuítas eram funcionários públicos da coroa portuguesa. Isso mesmo, funcionários públicos. Quem cuidava da estrutura cultural do Império Português foram os jesuítas, depois do século XVI, evidentemente. Portanto, Dom João III passa para a mão de uma congregação religiosa o ensino, mas não era assim. De modo que este baixo clero e a baixa nobreza, você tem sempre essas divisões: o baixo clero e a baixa nobreza, o baixo clero militar, a baixa nobreza militar e a baixa nobreza civil, e o clero que não é secular, né? Então, esses indivíduos, juntamente com a burguesia e o sistema mercantil, os mercadores, formaram aquilo que nós entenderíamos por lojas maçônicas. Então, qual era o objetivo? Essa gente não participava da administração portuguesa. E há inúmeras cartas, inclusive, notadamente no Brasil, que dizem que uma das razões pelas quais a população está insatisfeita é porque a baixa nobreza civil e militar e o baixo clero não podem ascender a cargos superiores. Bom, com relação à igreja,
de fato, a monarquia não tem como interferir nisso, né? Agora, com relação à nobreza civil, a monarquia não só pode intervir, como interviu várias vezes, e o indivíduo que não era nobre adquiria estatuto de nobreza. Ele tornava-se blasonado pelos serviços prestados. Vamos entender o que era a nobreza militar, né? Muito bem. Como é que o Brasil era controlado? Quais eram as forças armadas do Brasil? O Brasil era dividido em câmaras republicanas. Hoje, o que a gente chama de município hoje, a palavra república, não foi a maldita da república que inventou. Essa palavra sempre existiu no sistema jurídico português, desde o início da nacionalidade de Portugal. Existe essa palavra república, e aliás, que foi inventada em Roma, res publica. Então, o que hoje nós chamamos de cidades eram as câmaras republicanas, não eram câmaras municipais. A palavra município, ela aparece depois com a república. Tá? Até o Império, nós temos câmaras republicanas, que são as cidades. Essas câmaras republicanas eram controladas por quem? Haviam 3 níveis de administração da coroa portuguesa: o rei, o vice-rei e os governadores gerais de cada localidade. Portanto, e dentro de cada localidade, o governador geral não mandava nas câmaras republicanas. O governador muitas vezes dava uma ordem e a Câmara Republicana simplesmente não cumpria. O que havia no Brasil? O Brasil funcionava como um sistema republicano. Havia uma autonomia total e absoluta das câmaras republicanas, ao contrário do que te contam. Essa república mentiu tanto sobre a história de Portugal, que é uma coisa impressionante. Hoje, quando nós admiramos o sistema americano de independência, o Brasil funcionava daquela forma. Funcionava daquela forma. Acontece o inverso. Quando a república entra, a república desmonta esse sistema. Ela desmonta. E ela centraliza tudo na mão do imperador. Então, quem é que cria um governo absolutista? É o imperador Dom Pedro I. Portugal nunca fez isso, não. Muito bem. Então, essa administração, voltando aqui, como é que funcionava o exército? Ou que a gente chama de exército. Olha o tamanho do Brasil, pessoal, caros ouvintes. Olha o tamanho de Portugal. Portugal era um império que estava nos 5 continentes. Vocês acham de fato que Portugal tinha navio e exército para ficar mandando de um lado para o outro? Como é que vocês acham que Portugal administrava os seus territórios? Que ficava navio passeando de um lado para o outro, exército andando de um lado para o outro, cavalo andando de um lado para o outro. Vocês acham que realmente funcionava assim? Claro que não. Dom Sebastião, ao contrário do que te contam, os reis portugueses eram muito inteligentes, sempre foram, aliás, inteligentíssimos. A nobreza medieval portuguesa sabia ler e escrever em várias línguas, inclusive as mulheres. Viu? Não eram incultos e burros, como te diz o seu professor de história? Ou os professores da USP e da Unicamp? E sabia escrever. Muito bem. Então, as câmaras republicanas tinham o seu exército local, que era composto pelos cidadãos. Então, se uma cidade tinha 20 mil pessoas, se uma vila tinha 20 mil pessoas, o exército daquela vila sairia das pessoas que moravam lá. Você não podia ser um estrangeiro e não morar ali, né? E não ter compromisso. Só o exército, portanto, quem determina isso? Quem cria esse tipo de exército? Dom Sebastião. Dom Sebastião. E isso vigorou durante todos os séculos. E é só isso que vai explicar as reações isoladas no Brasil de defesa do território. O Brasil foi invadido sucessivas vezes pelos ingleses, pelos franceses, pelos holandeses, né? E por que Portugal dava conta
de reagir. Não era a coroa portuguesa mandando gente de Portugal para o Brasil. Eram as câmaras republicanas que tinham os seus exércitos, que eram compostos pelos cidadãos da vila. Tá? Se hoje, qual é o exército que a cidade do Rio de Janeiro tem? Nenhum. Com a República, tudo centraliza, tudo vai para a mão do Estado. E como é que esse processo começa? Com o imperador. Ele simplesmente destrói, Dom Pedro I destrói todo o esquema político da coroa portuguesa. Todo. A maçonaria, portanto, era composto por esse tipo de gente, o baixo clero e a baixa nobreza. Como eles não participavam da estrutura político-administrativa, porque só podia votar e ser eleito o alto clero e a alta nobreza. Isso gerou uma revolta. No caso, portanto, da baixa nobreza, ela poderia adquirir título de nobreza desde que ela prestasse serviço e mostrasse que ela tem algum valor. E está certo a coroa portuguesa de não dar título para vagabundo. Por que haveria de dar título para beócio? Então a pessoa apresenta o trabalho primeiro, porque houve inúmeros indivíduos que não eram nobres e adquiriram o estatuto de nobreza exatamente pela dignidade, pela honradez e pelo caráter e pelos serviços prestados à coroa portuguesa. E a coroa sempre soube reconhecer esses indivíduos. Então, um dos argumentos mentirosos da maçonaria para separar Brasil e Portugal é por conta disso. Isso é uma fraude documental. Em 1717, portanto, a maçonaria ela se estrutura na Inglaterra, com estatuto. E ela surge de uma forma muito singela, diz que o objetivo dela é praticar a filantropia, a fraternidade, defender os ideais de liberdade. Liberdade contra quem? Ou liberdade a favor do quê? Eles estavam procurando que tipo de liberdade? Então, hoje a gente lê essa palavra e simplesmente não consegue entender o que a palavra quer dizer. Né? Em 1725, a maçonaria, como organização, né? A maçonaria com essa organização se instala na França. E a partir da França, ela vai para todos os países europeus. Em Portugal, ela se instala por volta de 1730, 35, né? Mas vejam vocês que acontece uma situação curiosa. Nas Américas, já existe maçonaria em 1730. Já existe um movimento maçônico no território brasileiro muito antes de ter movimento estruturado em Portugal. Então, alto lá. Tem alguma coisa aqui que não casa a nível documental. A maçonaria, sabe-se muito bem que ela desencadeia a Revolução das 13 Colônias Inglesas, que vai dar origem à independência americana, que é o primeiro protótipo. Depois eles desencadeiam a Revolução Francesa, né? E depois sai a caça às bruxas na Europa inteira. Ora, de Portugal, portanto, a maçonaria passa para o Brasil na metade do século XVIII. Mas, repito, nós já encontramos cartas no Brasil que mostram a presença da maçonaria. Antes de Portugal, oficialmente, porque uma coisa é o seguinte, a coroa portuguesa leva muito tempo para admitir a nível documental que já existia maçonaria. Era um problema, a coroa não podia admitir isso. Quem vai admitir é somente Dom João VI, mas quando ele está no Brasil. Tá? Aí você pensa assim, a maçonaria no Brasil, portanto, passa a existir a partir de tal data. Não.
Não. Quando a história cataloga aquela data, quando ela surge, é porque o trem já está ali, há muito tempo. Né? Então, essa maçonaria portuguesa, em contato com a maçonaria brasileira, já está infiltrada no meio dessa baixa burguesia, dos intelectuais, dos negociantes, que não pertenciam à nobreza das vilas e das cidades. Então o que eles fazem? Exatamente a mesma coisa que a maçonaria fazia na Europa. Combate às monarquias. No Brasil, os principais centros das lojas maçônicas eram Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco. Qual é a maçonaria que vigorava aqui? A maçonaria vermelha, que é a maçonaria anti-monarquista e completamente republicana. Desses 4 centros, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro eram os mais importantes centros comerciais e culturais naquela altura. Tá? Estou falando do século XVIII. Ora, e essa ação de transmigração das maçonarias vem a ser facilitada durante o governo do Marquês de Pombal. Né? Existe uma acusação de que o Marquês de Pombal era simpatizante da maçonaria. Isso absolutamente não corresponde muito à verdade, mas não deixa de ter um fundo de verdade aqui. A disseminação da maçonaria no Brasil, curiosamente, vai se intensificar, e esse é um fato histórico muito pouco estudado, com a expulsão dos jesuítas em Portugal e no Brasil. Um outro fato muito pouco estudado também é o seguinte: quando os jesuítas são expulsos pelo Marquês de Pombal de Portugal, eles vão para a Rússia e vão ajudar muito tempo depois a implementação do comunismo na Rússia. Isso é um tema espinhosíssimo. O Brasil não fala dele, mas Portugal conhece muito bem. Então, existe essa situação muito curiosa. A disseminação na maçonaria no Brasil se intensifica com a expulsão dos jesuítas em Portugal e no Brasil. E quando é que o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas? Em 1759. Por que ele expulsa? Vamos lembrar que os jesuítas eram funcionários públicos da coroa portuguesa. O Marquês de Pombal estava completamente coberto de razão. Ele podia expulsá-los na condição de funcionário. Ele simplesmente demitiu os funcionários. E qual era a alegação? E não existe só em Portugal isso não. No Brasil tem inúmeros documentos que comprovam que os jesuítas estavam conspirando contra a coroa portuguesa. Conspirando mesmo. Atos de traição. Conspirando mesmo. Né? Em São Paulo, essa maçonaria vermelha não consegue ter uma penetração muito forte, porque São Paulo, curiosamente, sempre foi uma capitania muito poderosa e sempre foi um reduto tradicional da monarquia portuguesa. Antiga e fiel às famílias portuguesas. E é interessante porque São Paulo, até o século XIX, é uma capitania muito pobre. São Paulo é muito pobre. Rico é Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. E é exatamente nesses 3 estados que estão todos os traíras. A capitania de São Vicente, atual São Paulo, ela sempre foi fiel à coroa de Portugal. Sempre. Tanto é que até hoje os cariocas, jocosamente, falam que o paulista é quatrocentão, é tradicional. Sim, sempre foi. Sempre foi gente trabalhadora, decente, correta, ética.
amiga da coroa, né? Ao contrário dos mineiros, dos baianos e dos cariocas, que sempre foram traidores. Então, a capitania de São Vicente era dominada por famílias muito antigas. Veja que essas famílias haviam vindo com Martim Afonso de Souza no século XVI, em 1530, né? Porque são quando são fundadas as vilas de São Vicente e de Piratininga, que é hoje a cidade de São Paulo, né? Então, mas em São Paulo teve uma outra maçonaria, que é a chamada Maçonaria Azul, a qual o Zé Bonifácio pertencia. E é preciso entender esse cenário. Então veja bem, as câmaras republicanas têm exército próprio. Vocês só vão entender o que aconteceu se tiver em vista como funcionava a estrutura administrativa e política do Brasil. Tá? Isso os livros de história tradicional passam batido e não contam de jeito nenhum. Aliás, eu quero deixar gravado aqui que no Brasil se votava desde 1532. 1532. O Brasil sempre votou desde 1532. Tá certo? Havia eleição nesse país. A maçonaria, e quem trouxe e instaurou o primeiro processo eleitoral, que foi em São Vicente, foi exatamente Martim Afonso de Souza. A maçonaria era praticamente um partido político, se a gente puder usar esse termo, né? E ela lutava contra os regimes absolutistas. E no seio dela vão existir, portanto, essas duas correntes, a maçonaria azul e a maçonaria vermelha, que é uma designação moderna, tá? Essa designação não existe. Ela é uma designação historiográfica, dada no século XX pelos historiadores para efeitos didáticos. Ora, as duas correntes, tanto a vermelha quanto a azul, viviam na clandestinidade. Mas as duas correntes lutavam juntas. Então é preciso entender isso. Todo o projeto, a maçonaria é, por princípio, anti-monárquica. E ela é, por princípio, anticristã. Sem ter isso em perspectiva, nós não entendemos nada. Bom, a facção vermelha é a facção que era literalmente antimonárquica e a favor da República. A facção azul, por conta da Inglaterra, admitia uma certa monarquia, desde que controlada pelo parlamento, mas era anticristã. Né? E é só isso que vai explicar o fato de que quando o imperador Dom Pedro II foi deposto no golpe da República, a Igreja Latina, portanto católica no Brasil, estava em frangalhos. Porque o Império estava sufocando a Igreja, destruindo a Igreja. É curioso isso. A gente vê hoje alguns monarquistas tentando pregar uma história diferente da história verdadeira. Não é? E nós só vamos entender a atitude dentro do Império anti-igreja ou anticristã se nós de fato entendermos que a proclamação da independência foi feita pela maçonaria. Então eu vou repetir. A maçonaria vermelha é antimonárquica e anticristã, totalmente a favor da República. A maçonaria azul admite uma monarquia desde que ela seja controlada pelo parlamento maçom
e ela é anticristã. Pronto. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês, ouvintes. A maçonaria, portanto, como é que você vai vencer um regime absolutista? Você tem que deflagrar guerra, ué? Como é que você depõe um imperador? Um rei, seja lá o que for. E porque não era para depor só em Portugal, não. Era para depor na Europa inteira. Então, vejam vocês que o tamanho do projeto que foi traçado. E ele não pode ter sido traçado do dia para a noite. Portanto, eu começo a urdir agora, meia dúzia de gato pingado, que nós vamos derrubar o rei. E daqui a 5 anos, 10 anos, nós estamos todo mundo belos, lépidos e faceiros e vamos conseguir executar o nosso projeto. Claro que não. Essa derrubada das monarquias europeias levou pelo menos 200 e tantos anos para ser tecido. 200 e tantos anos. E eles não desistiram do projeto. Isso só prova que existe uma organização perfeitamente consciente dos objetivos que ela almeja atingir. Tá? Não é fruto de socalpo, e nem de voluntarismos, e nem de arroubos intelectualoides. Isso é um projeto meticuloso, sistemático, secular, que foi executado conscientemente. Vamos ver o seguinte. Vamos dar alguns exemplos para vocês. A maçonaria, portanto, para derrubar uma monarquia, ela precisava de criar guerras. Em 1789, para vocês terem uma ideia, tá? A maçonaria desencadeou a independência americana em 1776. Em 1789, ela desencadeou a Revolução Francesa. Em 1789, portanto no mesmo ano, ela desencadeou a Inconfidência Mineira. Em 1798, ela desencadeou a Inconfidência Baiana. Em 1817, ela desencadeou a Revolução Pernambucana. O que é que nós temos? Minas Gerais, Bahia, Pernambuco. Faltou o Rio de Janeiro aqui. Ora, em todas essas revoluções, Inconfidência Mineira, olha os nomes, Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana, Revolução Pernambucana. Todas elas tinham como objetivo substituir a monarquia absolutista portuguesa por um regime liberal. O que aconteceu? Essas facções, a maçonaria azul e a maçonaria vermelha, começaram a brigar entre elas. Então, em 1817, a família imperial já estava no Brasil. Eles vieram em 1808. E depois que Dom Pedro declarou a independência, continuou havendo problemas. Não parou, não. Então, os documentos que mostram que depois, em 1820, vai desembocar, que é onde nós vamos chegar, o processo das Cortes de Lisboa, né? Existe um trânsito intenso, intensíssimo, de cartas, de correspondências entre a Revolução Pernambucana e a maçonaria em Portugal. Não é?
Então, tanto é que a Revolução Pernambucana estava combinado que explodiria a Revolução Pernambucana em 1817 e também explodiria no mesmo ano a Revolução da Maçonaria em Portugal. 2 meses depois da Revolução de Pernambuco, por exemplo, os maçons portugueses foram presos. E alguns foi decretado pena de morte. Como, por exemplo, Tiradentes. Aquela mentira da derrama, o imposto, não era nada de imposto. A Inconfidência Mineira é uma revolução maçônica que pretendia separar Minas Gerais do Brasil e criar uma república mineira, com governo mineiro, com presidente mineiro. E a rainha mandou simplesmente acabar com a brincadeira. Mas é óbvio que ela tem que fazer isso mesmo. Tem que prender e tem que matar. Naquela altura era a penalidade, né, de você conspirar contra a monarquia. E foi o que ela fez. Então, os mineiros hoje têm a pachorra de dizer que eles estavam lutando a favor do Brasil. Né? Não, eles estavam lutando a favor de separar Minas Gerais do Brasil. E de Minas Gerais se tornar um país independente. Tanto é que já estava tudo preparado. Eles tinham até presidente. Tinha ministro, tinha tudo. Muito bem. No dia 30 de março de 1818, portanto, no ano seguinte após a Revolução Pernambucana e a Revolução Portuguesa, Dom João VI, no Rio de Janeiro, assina um alvará em que ele proíbe a existência de quaisquer sociedades secretas. Tenha ela nome de ordem, de associação, de conventículo, de seja lá o que for, ele proíbe. Então, este documento é um documento tardio, 30/3/1818. Quando Dom João VI chega ao Brasil, ele já enfrenta inúmeros problemas em Portugal com a maçonaria. Mas o documento oficial da proibição é esse, e é muito tardio. Então, a tendência é Dom João, só em 1818, admite a maçonaria surge por aí. Não, claro que não. Então existe toda uma situação diplomática extremamente complexa, onde o monarca português simplesmente não podia admitir que estava havendo conspiração. A leitura é outra, né? O alvará é muito longo, e a monarquia portuguesa, nesse documento, nesse alvará, admite pela primeira vez a existência da maçonaria, tanto no Brasil quanto em Portugal. E admite que eles estavam tramando o fim do regime. Pois, em 1820, vai se instalar na cidade do Porto a chamada Revolução Liberal, que foi desencadeada pela loja maçônica Sinédrio. Essa revolução foi vitoriosa. Os chefes da loja Sinédrio vão compor um conselho governativo. Eles convocam eleições para instalar o parlamento denominado as Cortes de Lisboa, com deputados do Brasil e de Portugal, todos maçons. E essa gente vai elaborar a Constituição da Nação Portuguesa, da qual o Brasil era parte integrante. Vamos entender aqui aonde entra o problema. Vejam vocês, o rei está no Brasil. A capital do império naquela altura não era o Porto e não era Lisboa, era o Rio de Janeiro. Entretanto, o Conselho Governativo, que se denomina Cortes de Lisboa, tomou Portugal. Foi a loja maçônica Sinédrio que tomou, né? E eles elaboram uma Constituição. Isso significa que eles não reconhecem o monarca. Não reconhecem.
Então, no Brasil, tempos depois, portanto, pouco tempo depois de 1820, a monarquia portuguesa desaba com essa brincadeira. E no dia 24 de fevereiro de 1821, a maçonaria vitoriosa em Portugal e aqui obriga o rei Dom João IV, Dom João VI, a jurar a Constituição maçônica, que tinha sido elaborada pelas Cortes de Lisboa. Né? Bom, e de acordo com essa Constituição maçônica, as Cortes de Lisboa obrigam Dom João VI a embarcar para Portugal. E ele embarca como prisioneiro do parlamento. Prisioneiro. Né? Como era um homem muito inteligente, ele sabia o que aconteceria com ele. Ou ele seria morto no meio do caminho, ou ele seria morto lá. Ou ele ficaria, como ficou, para sempre um prisioneiro. Ele morreu preso. Preso. E a maçonaria naquela altura, portanto, não podia cometer regicídio. Não ficava bem. Então eles foram simplesmente sufocando o poder do rei e tornando o rei um títere. Ora, ele, ciente disso, ele vira para o filho e fala: Pedro, a situação é essa, 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 essa. Eu tenho que ir, não há saída. Porque o que estava acontecendo em Portugal, que os historiadores não contam, a Inglaterra não era a França, não era Napoleão. A Inglaterra estava pilhando Portugal, acabando com Portugal, roubando Portugal, roubando mesmo. Dom João volta muito por conta disso. Portugal teria sido feito em fatias. Aliás, quando Napoleão invade Portugal, o desenho de Napoleão para Portugal, caso ele tivesse conseguido invadir, era dividir Portugal em 3 países e entregar esses países para outros países. Não conseguiu porque Dom João vem para o Brasil. Então a maçonaria obriga ele a voltar. E ele fala: eu vou, Pedro, você fica, e você faça o inverso. Você pegue a esquadra que está aqui, tudo que está aqui, lute contra a maçonaria, vá a Portugal e tome Portugal. Porque a sede da coroa está aqui. Acontece que o filho dele o trai. E trai a Portugal. É isso que aconteceu. Dom Pedro I está mancomunado com a maçonaria. Ele e José Bonifácio. Né? E a maçonaria portuguesa é tão convicta de que o plano deles vai dar certo. Depois, Dom João VI, qualquer carta que Dom João VI mandava para o filho durante esse período, de 1821 a 1822, eu já li todas as cartas. Qualquer carta que ele escrevia passava pela mão de um maçom, e o maçom aprovava ou desaprovava a carta. Portanto, todo esse documento é censurado. E as cartas que Dom Pedro enviava também eram censuradas, e todas passavam pela mão da maçonaria e do José Bonifácio. Todas. Essas cartas que são trocadas, existe uma especificamente que fala que era para Dom Pedro voltar para Portugal, que ele seria muito bem recebido, assumiria o trono ali,
para ele deixar o Brasil, mas tinha uma peculiaridade. Ele embarcaria num navio. Antes dele ir para Portugal, ele faria uma longuíssima viagem pela Europa, incógnito. Ele não poderia dizer que ele é o príncipe regente do Brasil, de Portugal. Então ele faria uma viagem incógnita, acompanhado de 2 maçons. O que a maçonaria estava planejando nesta viagem? Matar o príncipe regente. Evidentemente, Dom Pedro não vai. Quando ele recebe essa carta, estabelece-se aqui um conflito interessante entre as facções da maçonaria. Mas esse conflito já existia antes. Ele simplesmente vai se intensificando. Então, os problemas que vão surgindo a partir disso são inúmeros, né? A maçonaria das Cortes de Lisboa, portanto, a maçonaria vermelha, agia em total consonância com a maçonaria vermelha republicana do Brasil. Ora, e eles foram apanhados de surpresa quando Dom João vai embora e deixa Dom Pedro. Eles não contavam com essa estratégia, né? Por quê? Ambas as maçonarias tramavam, a das Cortes de Lisboa e a do Brasil, tramavam a independência do Brasil com a República. Então a palavra independência aqui foi cunhado propositalmente. Porque sem um governo geral, as províncias do Brasil se autogovernariam. Então veja o que está em jogo. Se Dom Pedro tivesse ido para Portugal, junto com o pai, as províncias do Brasil declarariam-se repúblicas. E nós temos que pensar que, junto com o rei, vai o exército, vai a frota de navio, vai tudo. Portanto, quando Dom Pedro fica, isso é um tiro no sapato, no pé da maçonaria de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, da Bahia e de Pernambuco. Esta independência, portanto, então o que é a independência? A independência é a independência do poder central, portanto, da monarquia. Não é uma independência no sentido jurídico, é outra coisa. Essa independência, com a permanência do príncipe regente, portanto, esse plano ficou frustrado. Qual era o grande temor das Cortes de Lisboa e da maçonaria vermelha no Brasil? Eles temiam que Dom Pedro restaurasse a monarquia absolutista. E uma vez que ele restaurasse a monarquia absolutista no Brasil, que ele fosse a Portugal e fizesse a mesma coisa. E era isso que o pai dele mandou ele fazer. Era isso que o pai dele mandou ele fazer. E ele simplesmente não faz. Então, os elementos da maçonaria vermelha recebiam, seja em Portugal, seja no Brasil, a denominação de republicano, democrático, demagogo, exagerado, anarquista, carbonário, monstros, cabeças esquentadas, partidários da independência. Os documentos brasileiros, os brasileiros chamam os maçons de monstros. Esta é a palavra, aqueles monstros. Para vocês terem uma ideia de como essa gente era benquista, tranquila, suave e ingênua. Então a população brasileira distinguia muito bem a monarquia dos monstros.
No fim de agosto de 1821, começa a chegar às cortes de Lisboa os deputados do Brasil, os maçons vermelhos e azuis. Os azuis estão em pequeno número. E, portanto, começa a chamada votação da Constituição. Não é? Ora, muito bem. As Cortes de Lisboa aprovam um decreto, que é o decreto 124 e 125, em que eles suprimem a regência de Dom Pedro no Brasil. E determina que ele volte imediatamente para Portugal. Claro que senão eles não tinham como continuar o crime. No dia 9 de novembro de 1821, Dom Pedro escreve ao seu pai e ele fala que, abre aspas, apesar de ter sido colônia, diz hoje pelos seus deputados que quer uma mútua reciprocidade. Portanto, este é o documento é uma carta de 9 de novembro de 1821. Este é o primeiro documento em que aparece a denominação de colônia dada ao Brasil pela mão de Dom Pedro I. Tá certo? E aqui a colônia é já num sentido político, administrativo, jurídico, portanto, como significando estatuto de inferioridade. E a partir da palavra colônia que vai se construir a independência. Então, qual era o estratagema? Montado por José Bonifácio e por Dom Pedro I. O estratagema era: nós vamos constranger a maçonaria vermelha portuguesa e a maçonaria vermelha brasileira. De que modo? Vai se afirmar que o Brasil é uma colônia e que as cortes de Lisboa queriam recolonizá-lo. A estratégia, de certa forma, é brilhante. Não é? Ora, porque veja, se o Brasil é colônia e a maçonaria vermelha do Brasil quer a independência, e se eles falarem que Portugal, que a maçonaria portuguesa, ou que Portugal quer recolonizar a colônia, eles simplesmente quebraram as pernas da maçonaria vermelha no Brasil com esse argumento. Essa é a lógica do argumento. E ela é muito clara e muito inteligente. Quem é que vai defender a recolonização? E foi em cima desse argumento que depois eles tiveram que ir sustentando em cada documento, em cada carta, em cada despacho, em cada alvará, tudo. Eles tiveram que sustentar que o Brasil era uma colônia. Né? Então, as cortes de Lisboa, com esse documento, ficaram numa situação absolutamente incômoda. E veja, tanto o Brasil não é colônia, que as cortes de Lisboa mandam o príncipe voltar, porque é o mesmo império. Ele não é uma colônia. É o mesmo império separado pelo mar. Como a Inglaterra compõe o mesmo império com a Austrália. É assim. Não era uma colônia. E no caso de Portugal, pior ainda. Porque a estruturação político-administrativa portuguesa não tem nenhuma relação com a estrutura inglesa. Nenhuma. Agora, José Bonifácio, na representação do governo de São Paulo, numa carta de 24 de dezembro de 1821, ele escreve o seguinte:
solicita ao príncipe regente que fica no Brasil, e ele fala o seguinte: sempre fomos portugueses e queremos ser irmãos dos da Europa, mas não seus escravos. Isso aqui vão sendo palavras, portanto, que vai constrangendo a maçonaria vermelha portuguesa e vai constrangendo a maçonaria vermelha no Brasil, e é através desses constrangimentos documentais que eles vão construindo um argumento que vai futuramente perdurar e até hoje. Só que nós já temos mais de 150 anos de república e de império, não é? Passados. De modo que hoje esses documentos estão disponíveis e pode-se simplesmente estudar os documentos. E o cenário que emerge é bem diferente. É indubitável que José Bonifácio foi um homem brilhante, mas é indubitável que também pela mão dele e de Dom Pedro, e ambos trabalhavam juntos, ao contrário do que dizem alguns historiadores que também forçam a nota, que José Bonifácio exerceu uma influência excessiva sobre Dom Pedro. Não é verdade. Dom Pedro era um homem muito consciente, era jovem, evidentemente. José Bonifácio era muito mais velho que ele, mas era um homem jovem. Foi preparado para ser rei, nós esquecemos isso, não é? Portanto, tinha educação de rei. O seu filho não terá. Dom Pedro II não terá essa educação, né? Ele não é educado pelo pai, portanto, por todo o estamento. E, novamente, aqui é que vão entrar algumas deficiências do império. Dom Pedro II era inquestionavelmente um homem muito honesto e muito sério. Mas não é assim que se pensa a nível de gestão e a nível de política, né? E quem vai cuidar da educação de Dom Pedro II é a maçonaria. Nós esquecemos disso. Vocês querem ver um exemplo tácito e notório disto aqui? Que é um fato que passa desapercebido. 2 dias depois que Dom Pedro II foi defenestrado do poder, um golpe, todos os seus bens foram saqueados pelos militares. E os outros foram leiloados. Mas vai acontecer uma situação muito curiosa. Dom Pedro II, quando chega a Portugal, que o navio o leva até Portugal, ele, a esposa, né, os filhos, os netos. Ora, quando a família imperial chega a Lisboa, tinha uma multidão de pessoas esperando eles no porto, junto com seus familiares. É oferecido a Dom Pedro II um palácio. E é oferecido a ele uma fortuna brutal e uma renda mensal para ele. O que Dom Pedro II faz? Curiosamente, ele não aceita nenhuma ajuda financeira dos seus parentes portugueses. E quem era Dom Pedro? Ele tinha o título de Arquiduque de Portugal. Ele era filho do rei de Portugal. Ele era irmão da Rainha Maria da Glória de Portugal. E ele era o tio do reinante na época. Por que Dom Pedro II rejeita o palácio, a fortuna e todas as honras que Portugal lhe oferece e parte para a França, onde ele vai viver na miséria, num apartamentinho, num hotelzinho de 3 estrelas, que vai ser pago por um grande amigo dele? Por quê?
Qual a explicação para isso? Por mais que se queira entender esta atitude de Dom Pedro, ela não se explica, a não ser por uma educação que lhe incutiu um ódio velado a tudo que fosse português. Aliás, ele terá uma obsessão com a França, a sede da Revolução Francesa. Era um homem culto, sem sombra de dúvidas, falava 9 línguas. Não está entrando em pauta nem o caráter, nem a cultura dele. Está entrando em pauta a história. Por que ele rejeita o palácio? Por que ele rejeita viver com o título de arquiduque de Portugal? Por quê? Por que ele prefere ver a família morrer na miséria a ir para Portugal? Esta é a verdade. Então, se há alguma explicação que não consta na documentação, deve estar com a família imperial, seria muito interessante que eles apresentassem ao público do Brasil. Porque ele vai exatamente para o país que foi a sede da desgraça do Brasil. Ele vai morrer exatamente no país que invadiu Portugal. É o país de Napoleão. Ele vai morrer no país que foi a trama das piores coisas que puderam acontecer na Europa. E ele vai virar as costas para Portugal. Não há justificativa para isso. Não há mesmo. Ele era simples, ele é humilde, queria dar aula. Bom, ele poderia ter vivido como filósofo, dar aula, porque ele ia na França. Ele ia para a biblioteca, deu aulas, tal, tranquilo, sem problema. Agora, mais esquizofrênico ainda, foi o governo ditatorial militar, não é? Quando o imperador morreu, tinha um cortejo de 500 mil pessoas que saíram pelas ruas de Paris, cortejo histórico. O governo brasileiro, dos militares brasileiros, não mandaram nem um telegrama com as seguintes palavras ofensivas: morreu, desgraçado. O governo militar ditatorial brasileiro rompeu os acordos diplomáticos com a França e com a Inglaterra e com a Alemanha. Tamanha a comoção mundial que envolveu o falecimento de Dom Pedro II. Os militares brasileiros romperam acordo diplomático com a França, com a Inglaterra e com a Alemanha por conta da morte de Dom Pedro. A maioria do povo brasileiro só soube que Dom Pedro II morreu depois de 3 meses que ele já estava morto. Ora, realmente, e é interessante, porque a França é o país da maçonaria. Então aqui a gente vê que tem algum problema com essa maçonaria brasileira, né? Ela é deficiente em tudo. Ela é mentecapta, ela é retardada, ela é mesquinha, ela é pequena, ela é tacanha. Não há a menor correlação entre esta maçonaria brasileira, por exemplo, uma maçonaria inglesa, que não fez a Inglaterra ir para os ralos e para o quinto dos infernos. Ela não tem relação também com a maçonaria americana, que conseguiu, aqui sim, uma maçonaria cristã, curiosamente cristã, diferente, construiu um país
com dignidade, com honra e com trabalho. Não é? Mas existe essa situação. Então, assim, é preciso ter muita isenção a nível documental. Então, repito, Dom Pedro I, Dom Pedro II e o Império inteiro sufoca a Igreja. Tanto é que uma das facções, uma das instituições que ajuda a depor Dom Pedro II é exatamente a Igreja Católica brasileira. Exatamente a Igreja Católica brasileira. Assim como a Igreja Católica brasileira ajudou a independência. Lá por outros motivos. O Marechal Deodoro da Fonseca é simplesmente grão-mestre de uma loja maçônica. Esse homem foi o primeiro presidente do Brasil na República. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa. A história da independência e da República, portanto, o processo de ambos não foi a simplicidade que vem relatada nos manuais escolares. Para a gente ter uma ideia da patifaria que foi esse processo, o embaixador da Áustria no Brasil, Barão Wenzel de Marschall, no dia 19 de agosto de 1822, escreve ao governo do seu país e ele dá conta dos absurdos de Dom Pedro e ele fala o seguinte, abre aspas, não posso deixar de passar em silêncio que me parece lastimável ver num documento público assinado por Sua Alteza Real insistir sobre os atos tirânicos de seus ancestrais desde Cabral e sobre as desordens da corte do rei seu pai. Para quem quer conquistar, quer aceder ao documento diretamente, vá à obra do Adolfo de Van Hagen, História da Independência do Brasil. O que eu tenho é a terceira edição, na página 128, na nota 79. Lá vocês vão encontrar. Não é? O que o Barão Marschall está falando? Ele está falando exatamente na condenação que José Bonifácio e Dom Pedro I lançam ao passado da colônia do Brasil, pintando esse passado com as cores mais negras possíveis. Então, nas idas e vindas, nas respostas contínuas que Dom Pedro tinha que dar para as cortes de Lisboa, existe uma réplica de 6 de agosto de 1822, em que José Bonifácio escreveu essa proclamação e fez Dom Pedro I falar os maiores absurdos sobre Portugal. Os maiores absurdos. Foi por conta desse documento que o Barão Wenzel de Marschall escreve ao governo da Áustria. Nós temos que lembrar que a imperatriz era austríaca. Portanto, nós estamos falando de uma caixa, de um documento de um embaixador, cujas casas reais estavam unidas por matrimônio. Ele fica absolutamente estupefato com o que ele vai encontrando no Brasil. E o que vai acontecer? A estratégia da classificação da colônia dá certo. Dá certo, claro. Só que ela é uma estratégia odiosa. E ela é uma estratégia que não vai conseguir segurar as barras do Brasil. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. A maçonaria aqui, quando ela instaura a independência tem todas as configurações e as características de que seria um regime provisório. E foi. O objetivo sempre foi atingir a República. E eles atingiram.
O fato é que quando a independência é colocada, não é? Eles desmontam todo o esquema de autonomia das câmaras republicanas. E a partir daquele momento, o Estado passa a ser centralizado. Então, trocando em miúdos e com pouquíssimas palavras, hoje os historiadores reconhecem isso. O que Dom Pedro I fez com José Bonifácio? Eles criaram um Estado absolutista, verdadeiramente absolutista. E eles criaram um Estado, inclusivamente, distinto da regência de Portugal. Há inúmeras distinções. Uma dessas distinções aqui, eu vou falar isso só para a gente encerrar, os reis de Portugal nunca foram coroados. O Brasil inventa a coroação. Os reis de Portugal eram aclamados. E há muito que se diga sobre esse assunto, mas é muito mesmo, desde Dom Afonso Henriques. Eles inventam, inclusive, roupas diferentes para o uso da monarquia. Eles inventam tudo. Saca da brilhante cabeça deles e começa a construir um país e mais. Eles dizem que o Brasil não tem identidade. É isso que a maçonaria faz. A retórica de que o Brasil é um país pobre, miserável, sofrido, esmagado, sem cultura, foi dada pela maçonaria desde o período do Império. A República simplesmente aprofunda esse discurso e leva ele à estratosfera. Então, quando a República se instaura com um golpe militar, porque os militares, o baixo clero militar, a baixa nobreza militar, havia também desde o início conspirado contra a coroa, portanto, eles continuam na conspiração. Eles não vão conspirar só durante a República. Não, eles já conspiravam. Bem como os jornais. Quando nós vamos estudar, os jornais estavam na mão de quem naquela altura? Da maçonaria vermelha, na sua grande maioria. Na sua grande maioria, os jornais, os opúsculos, a mídia, né, o que era a mídia da época, pertencia à maçonaria vermelha e a militares vermelhos, maçons. Então, quando a República é implantada, o que eles fazem? Eles pegam as facções da maçonaria vermelha e azul, dividem o Brasil entre essas facções. E essas facções começam a comandar o país. De lá para cá, essas facções se dividiram entre dois tipos de regimes distintos, aparentemente distintos, que vulgarmente são chamados dos oligarcas e os populistas. Né? De lá para cá, o Brasil simplesmente tornou-se um gigante mastodôntico, porque por trás desse gigante estatal, você tem uma elite que chupa o país como um vampiro, continuamente, há mais de 150 anos. Além de chupar, há mais de 150 anos, essa gente está escrevendo a história que eles construíram. Embora eles tenham destruído muito documento, há ainda documentos. E com esses poucos documentos,
pode-se recuperar alguma coisa. Isso sem considerar que Portugal tem muita documentação, o Conselho Ultramarino também tem, enfim, tem outras formas, né, de fazer algum outro tipo de checagem. Mas, de modo que o quadro que nós vemos hoje do Brasil é um quadro grave. E ele não foi construído agora, em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora, é indubitável que a Constituição de 88 vai levar o Brasil a uma condição de aprofundamento, de posse do Estado inigualável. E o que nós estamos assistindo, que está desenhado a olhos vistos e à luz do dia, é um outro golpe da República sobre ela mesma, para ela continuar mantendo-se como uma grande vampira, que sempre foi, criando um Estado cada vez mais guloso. E aqui sim, depois de mais de um século, hoje esses poderes se juntaram com outros poderes internacionais, e os interesses não são meramente nacionais. São interesses nacionais mesclados com interesses internacionais. Então, tudo que o Brasil não pode desvirar agora, sob a perspectiva dessa gente, tudo que o Brasil não pode virar é um país capitalista. Tudo que o Brasil tem que continuar sendo, é um país cada vez mais estatizante. Porque agora, quem vai mandar no mundo é um governo mundial. E a ideia de um governo mundial não admite sob nenhuma hipótese um governo autônomo. É bom o Brasil ficar muito atento e parar de buscar saídas rápidas para problemas tão profundos. Não há nenhuma saída rápida para este país neste momento. E tudo o que pode ser feito é no âmbito cultural, porque a política é a expressão da cultura. E tudo que essa gente tem conseguido até hoje, e eles têm conseguido, é porque não há uma classe intelectual suficientemente robusta dentro do Brasil para se contrapor às ideias desses criminosos. Porque foram as ideias que construíram os valores do Ocidente cristão. As ideias têm consequências. Há ideias boas e há ideias más. Portanto, o brasileiro achar que o Brasil terá algum futuro sem uma elite intelectual pensante do bem, não dá nem para dizer que ele está delirando mais. Ele já está morto há muito tempo e não sabe. Nenhuma solução nesse país vai passar séria sem a criação de uma cultura extremamente pujante. É preciso reconstruir a alta cultura, porque ela só existiu na época em que o Brasil estava ligado à coroa portuguesa. Vamos ficando por aqui. E até a semana que vem. Fiquem em seguida com a programação da nossa rádio. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Um abraço.